Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, irmãos e irmãs. Seja bem-vindo ao canal São José Primeiro Santo, que nós vamos começar a gravar. É um horário bom para gravar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de vir aos vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Conheço um coração. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me impusesse uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes em calar e não dar nem resposta, e na fuga esconder-me bem longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Oh Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conhece a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz e união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. O texto que nós vamos refletir é um texto pequeno, mas muito bom. É um texto pequeno, mas muito bom. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo de 1 a 7. Deus não pode rejeitar o seu povo. E então a pergunta, será se Deus rejeita o seu povo? De jeito nenhum, pois eu também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeita seu povo, que ele antecipadamente tinha escolhido. Vocês não sabem o que a Escritura diz na passagem em que Elias recorre a Deus contra Israel? Senhor, eles mataram os teus profetas, arrancaram os teus altares, fiquei só eu, queriam me tirar a vida. Mas o que diz-lhe a respeito do divino? Reservei para mim 70.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Portanto, assim também, no tempo presente, um resto ficaram,
segundo a escolha feita pela graça e por a graça. Já não é por obras, ao contrário. A graça já não seria graça se fosse pelas obras, né? Então, São Paulo pega aqui na carta dos Romanos, no capítulo 11, do versículo 1 ao 7, justamente para ele busca uma passagem lá no livro dos Reis, aonde Elias, Acabe era rei, era de Israel. Só que a mulher dele era uma infeliz, uma rainha má, não pertencia ao povo, e ele fazia o que ela queria. E ela mandou matar Elias e todo mundo. Elias, junto com o povo, mataram 400 profetas dela. E depois fugiu, né? Porque ela perseguia, Acabe não apitava nada. E ele, cansado, aí ele vai reclamar a Deus: Senhor, mataram todos os teus profetas, quebraram os teus altares e queriam me tirar a vida. Aí Deus disse para ele: mas eu reservei 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Abal. Abal era o deus dela, o deus de Jezabel, né? Era Deus feito, tinha os deuses que eles faziam. E Elias era profeta de Israel, que na época já tinha os reinos, já tinha sido dividido, mas Elias já tinha pedido para não chover e não choveu. E justamente naquele dia, fazia 3 anos, 6 meses, ele pediu a chuva e a chuva veio. Então ele provou para Acabe que Deus do céu o Deus dele era o Deus do céu e não o Deus da rainha má dele, né? Mas não importa. A coisa sai do jeito do mais forte. E aqui Paulo busca esse texto para refrescar a memória daquele povo que estava acusando porque Paulo começou a evangelização dele pregando para os gentios, ou seja, os gentios eram os pagãos, que não era o povo que não era da parte deles. E foi justamente onde Paulo e Barnabé foi começar o trabalho deles, foi na Grécia, era considerado gentil. E Paulo traz esse texto para iluminar para eles que Deus é Deus do céu. E aí ele busca esse texto, diz o que foi que Deus falou para Elias, quando Elias reclamou: Senhor, mataram teus profetas, derrubaram todos os teus altares e queriam me tirar a vida. Deus diz: mas eu reservei 7 homens em Israel, 7.000 homens, que não dobraram os joelhos para Abba, o Deus deles. Então Elias ficou mais sossegado, né? E aí Paulo traz essa passagem e nós buscamos ela para iluminar o nosso momento, que não é muito diferente. Não é muito diferente em todos os aspectos, né? Não é diferente do tempo da evangelização de Paulo, porque Paulo tinha uma pressão muito grande. Se de um lado ele sofria pressão do judaísmo, do outro lado Tiago, apóstolo, não aceitava ele de jeito nenhum, nem a pregação dele. Ele trabalhava, mas Barnabé se rebentava. Pedro ia lá, visitava, apoiava o trabalho dele. Mas depois que Pedro voltava, Tiago mandava emissário dizer para o povo que tudo aquilo que Paulo fez é mentira, que Pedro não concordou com ele. E era essa ladainha, né? E hoje para nós não é muito diferente. Porque eu não estou aqui desde quando eu comecei esse canal, não comecei para pregar para ninguém. Eu comecei dizendo que eu estava começando um canal, pela minha experiência de anos de trabalho na igreja, evangelizar os batizados. Isso já vai estar acontecendo, isso é um propósito Vaticano II. A igreja faz, mas faz do jeito dela, do jeito que quer, né? E o povo vai ficar nas margens da sociedade. Então eu comecei justamente com esse objetivo, evangelizar os batizados. Que vamos ser sinceros, nós somos católicos,
Mas o católico depende, né? E não há depende. Quando se trata de Jesus, não tem depende. Eu aprendi nos anos 80 uma coisa que, se a gente não aprende através da obra do Espírito Santo, você não aprende nunca. Não tem como aprender, né? Então, nos anos 80 eu conheci um movimento chamado Renovação Carismática e participei de muitos retiros com muitos padres especialistas no assunto e pessoas de tudo que é jeito, e eu fiquei responsável por um grupo de pessoas muito grande, e junto com um padre que não tinha muita experiência no assunto, mas era um padre, né? Então nós fizemos uma coisa muito bonita, nós botamos fogo na diocese na época, porque já havia, mas era escondido, e nós abrimos as portas e levamos para frente, né? Nos custou muita coisa, mas os resultados foi muito mais do que o que a gente perdeu. Então, tudo que a gente vai fazer de boa vontade e com boa vontade, e com certeza que é para Jesus que nós estamos fazendo, e nós temos todo o amparo, né? Nós temos, na nossa igreja nós temos Jesus crucificado, nós temos Jesus na Eucaristia, nós temos Nossa Senhora aqui, por falta de uma tem duas, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Então eu trago aqui somente as coisas da igreja que nós faz uso cotidiano, né? A vela, por que a vela acesa essa hora? Por que a lâmpada acesa? Se não acender a lâmpada, não ilumina, o vídeo sai escuro. A vela é para iluminar a nossa vida, né? Nossa vida, a vela acompanha o tempo todo, desde o dia do batismo até a hora que a gente morre. Quando está pertinho de morrer, antigamente botava a vela na mão, mas quando o padre vai dar um som dos enfermos, ele acendeu uma vela para dar o som dos enfermos. Então a vela acompanha os 7 sacramentos, né? Nós não recebemos 7, recebemos 6, mas há pessoas que recebem. Diácono, por exemplo, recebe 7, né? Uma pessoa que ficou viúvo e casa de novo na igreja, ele também acumula 7 sacramentos. E é só, porque nem o padre acumula, nem o bispo, né? Só mesmo o diácono, quem fica viúvo e casa de novo. Se casar na igreja, se não casar, não acumula, né? Casamento fora da igreja não tem valor e não é casamento. Ah, nós estamos casados. Não, vocês estão morando juntos, não casados. Casado é somente quando é casado na igreja. Esse chama-se sacramento. Então, para que esse sacramento? O sacramento do matrimônio é para santificar o amor. O nosso amor que nós já temos. E por que santificar? Porque Deus quer fazer parte do nosso amor. Foi Ele que nos criou por amor. E Ele quer fazer parte. E Jesus fez tudo isso. Agora, de repente, você vai para uma igreja que não tem sacramento. E diz, tá bom, lá não tá bom, não. Não tá, porque lá não tem sacramento. Então, como é que tá bom? O sacramento foi Jesus que instituiu, todos eles. E a igreja foi acatando, né? Os apóstolos, o creio dos apóstolos era um pouquinho diferente do nosso. Eles batizavam em nome de Jesus. Mas Paulo já começou dando uma modificada. Lino, depois de Pedro, que Paulo e Pedro em Roma eles não tiveram tempo de nada, mas Paulo já deixou bispo, presbítero, diácono, irmãs. Só não era chamada de freira, mas Paulo já deixou tudo quando ele foi para Roma, porque Roma ele já foi preso, né? Lá ficou 2 anos arrastando as correntes, 2 anos pregando o evangelho. E depois, julgado, foi para a cadeia, ficou até o dia que tiraram para decapitar ele. E Paulo e Pedro morreu no mesmo ano. Mas São Lino já começou, e Anacleto já colocou o batismo, diz não, o batismo não pode ser mais do jeito que vinha sendo feito. Jesus ensinou que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é assim que nós vamos fazer. Então começou a batizar. São Clemente já melhorou um pouco, né? Diz não, o casamento ainda estava sendo uma cerimônia judaica. Ele falou, aqui nós não somos judeus, nós somos cristãos, então o sacramento, o matrimônio vai ser feito na presença de um presbítero, com testemunha, e
é o sacramento, foi instituído então o sacramento do matrimônio. Não foi instituído ali, mas começou ali. A partir de São Xisto, né, foi o quinto, para nós falamos papa, mas era bispo, né? Os papas veio depois, quando a igreja passou a ser oficialmente. Aí é que começa a chamar de papa, mas até ali era bispo, né, os bispos de Roma. Então, São Xisto já deu uma melhorada, mas quem consertou mesmo foi Pio I, o 10º bispo de Roma. Aí a igreja já estava andando. Só que ainda já era os catecúmenos. Eram 3 sacramentos que a pessoa recebia de uma só vez. Então, 3 anos de preparação. E nesses 3 anos de preparação, eles recebiam os 3 sacramentos de iniciação. E até hoje é chamado sacramento de iniciação. Comunhão, batismo, crisma e comunhão. A ordem era essa: batismo, crisma e primeira comunhão. Então eles recebiam tudo de uma vez só. Só que era 3 anos de preparação. E eram eleitos, que não fosse, mesmo tendo se preparado 3 anos, não era ungido. Então, a partir e os catecúmenos alcançaram o auge no 4º século, quando a igreja já tinha acabado a perseguição romana, só que aí já tinha nascido outras perseguições dentro da própria igreja. Mas aí ela atingiu, os catecúmenos atingiu o auge no 4º século, e no 6º já estava em declínio, porque foi quando a igreja já tinha instituído os bispos, já não era mais convidado, escolhido, já era ordenado. Então a igreja agora tem um novo rosto, tem uma nova forma, os documentos são mais severos. Não quer dizer que de outrora não tinha documento, tinha tudo, né? E começa então agora uma coisa diferente. E é a partir desse tempo que todo mundo sendo católico, então decidiram batizar também as crianças. Isso por volta do 6º século, por aí. E por quê? Porque todo mundo agora já é católico. Ou por bem da igreja, ou por força do Império Romano, porque se um tempo eles perseguiam para não existir, depois perseguia para ser obrigado a ser. Quem estava no Império era obrigado a ser católico, porque eles queriam, né? E a igreja tem que fazer parte de tudo isso. Mas a história da igreja é muito comprida e só quem conhece é a igreja. Mas nós estamos aqui hoje, véspera. Hoje é dia de Todos os Santos, todos nós sabemos. Mas a igreja só vai celebrar domingo. Amanhã nós estaremos todo mundo no cemitério, porque é dia de finado. E eu não sei porque chama dia de finado, deveria ter outro nome. Porque nós não vamos. Porque alguém diz assim, eles rezam para os mortos. Nós não vamos rezar para os mortos. Nós vamos rezar para os nossos parentes que viveram o cristianismo, que a gente sabe que viveu. Não temos certeza. Então vamos rezar porque alguém pode estar no purgatório. Porque os que estão na glória já não precisam mais. Pedimos a intercessão dos santos e rezamos pelas almas do purgatório. Então o que é que nós vamos fazer amanhã? Celebrar o dia, a memória dos nossos parentes e entes queridos. Morto? Não. Deus não é Deus de morto. Deus é Deus dos vivos. E nós não somos cristãos dos mortos, nós somos cristãos dos vivos. É por isso que a gente vem falando sempre, ó, gente, esta vida acaba aqui. Essa vida que aparece, o nosso corpo, eu até andei pegando meio duro aí para trás, mas não adianta, que é a vontade das pessoas. Pode zelar do seu corpo? Pode. Mas é melhor você começar a zelar do seu corpo celeste também. Porque da mesma forma que nós precisamos de nutrir o nosso corpo, que vem com prazo de validade, nós precisamos nutrir o nosso corpo celeste, e é responsabilidade minha e somente minha, né, de nutrir esse corpo, para que no dia de entregar ele para o dono, ele está perfeito. E Jesus disse que nesse dia ele vai dizer: vem a mim, benditos do meu Pai, que fizeram a minha vontade. Isso ele já expressou umas quantas vezes, né?
E o que vai acontecer com aqueles que estão judiando, estão destruindo a própria vida? Não sei. Eu não sou o juiz é ele. A gente alerta um pouco, mas eu comecei a pensar que eu estou falando muito do inimigo e a minha função não é falar dessa coisa. A minha função é falar de Jesus, da grandeza de Jesus, do amor de Deus por nós, da riqueza que nós temos, do acervo que nós temos na nossa igreja. E é a igreja que tem tudo. E digo mais, tem tudo que você precisa e mais um pouco. Né? Veja o que Paulo diz aqui no texto. Ele busca lá não esqueça que o capítulo 11 da carta dos Hebreus, do versículo 1 a 7, né? O texto é muito bonito. Ele busca a passagem onde Elias reclama para Deus que mataram todos os profetas, derrubaram todos os altares e queriam tirar a vida dele. E Deus diz para ele: não se incomode não, que eu reservei 7.000 homens que não se dobraram a Baal, o Deus da Jezebel. E Paulo busca justamente porque está sendo agredido e vendo o povo que ele convertia sendo agredido, porque ele não era povo de Deus. Paulo diz: não, vocês é que são o resto. É por isso que ele diz aqui, Deus dispersa o povo. Ele diz: não, aí ele diz: eu também sou descendente de Abraão, sou da tribo de Benjamim, né? E doutor da lei, um dos melhores da atualidade, mais sábio do que ele, só tinha Gamaliel, porque foi quem deu aula para ele. Os outros, ele era o mais jovem e acabou se convertendo ao cristianismo. E o doutorado dele foi muito bem aproveitado, que foi através do doutorado de Paulo e da sabedoria de Paulo que a igreja do futuro começou a estudar. Né? Primeiro eles escolhiam alguém só por honestidade, só porque era direito, mas depois viram que se estudasse a história, se conhecesse tudo, não ficar só sendo contada de boca a boca, era melhor. E assim foi fazendo, e a igreja chegou onde chegou hoje, com muitos doutores, graças a Deus. Mas Deus precisa das pessoas simples, como eu e como vocês que estão me ouvindo, e tem muita gente aí que sabe muito mais do que eu. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Eu não quero fazer vídeo muito comprido, porque eles acabam não andando. E depois nós temos mais tempo para gravar, né? Amanhã eu vou estar gravando de novo, depois que eu chegar do cemitério, mas eu vou estar gravando no Instagram. Então, já estejam convidados, quem quiser assistir, que é ao vivo, lá para as 4, 5 horas eu vou estar gravando, mas eu vou estar gravando no Instagram. Rezem comigo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Salve, a vós, brandando nos degradados dos filhos de Eva, a vós, esperando, gemendo, chorando nesse vale do lago. E a força por advogado nosso, esse vosso olho misericordioso, nos ouvei. Depois deste desterro, mostrar Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, o clemente, o piedosa, doce sempre de Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Desejo uma ótima sexta-feira e vão para o cemitério visitar, reverenciar a memória dos seus entes queridos, porque a gente vai estar lá, né? Vai ter missa no cemitério, e tenham um ótimo dia. Alguns que morreu há pouco vai chorar, os demais nós ficamos só com a memória, mas essa memória está valendo e é por isso que eles estão vivos, porque eles estão vivos dentro de nós, ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O mês missionário terminou ontem, hoje nós já começamos no mês de novembro. Na próxima vez que eu for gravar, vou estar apresentando aqui algo diferente para vocês, que é o que eu tinha prometido e não tinha feito ainda. Mas na próxima gravação eu já vou estar apresentando, que é o disco da liturgia anual da igreja, ok? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que não te falte a paz de Jesus Cristo, que todos nós precisamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.